Olá, sou o professor Alain Sá, da Universidade de Uberaba, professor de implantodontia do curso de graduação e coordenador da especialização em implantodontia da mesma instituição. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentais específicos para implantodontia, começando com o kit cirúrgico, que é o kit de perfuração e instalação dos implantes dentais. Eles vêm dispostos nessa caixa organizadora, própria para autoclavagem do instrumental, e eles vêm dispostos nessa caixa organizadora com as referências embaixo de cada casulo, em cada perfuração onde está disposto cada instrumental, cada fresa, cada chave de instalação. Então é muito fácil a identificação e a organização do instrumental cirúrgico para perfuração e instalação dos implantes. Essa é uma marca específica, porém todas as marcas de implantes nacionais e importados, eles têm mais ou menos esse mesmo padrão de organização, muda um pouco o layout da caixa, da distribuição, porém a organização é a mesma. Bom, começamos a sequência de fresagem, iniciando pela broca lança, que é essa broca mais pontiaguda, que a função é simplesmente executar o rompimento da cortical óssea. Hoje existem alguns kits onde ele tem as marcações em relação ao comprimento, então a gente consegue fazer uma função só, perfuração da cortical óssea e já marcar em profundidade na primeira perfuração. Então essa é a primeira fresa, que é a fresa lança, que é responsável pela perfuração e rompimento da cortical óssea. Então é a primeira fresa a se utilizar na sequência de perfuração do implante. Depois passamos para a broca ou fresa 2.0. Essas fresas elas já têm marcações específicas de acordo com o comprimento estabelecidos pela empresa que fabrica o implante. Então essas marcações pratas, que vocês veem aí na fresa, elas correspondem às marcações e comprimento dos implantes. Aqui na parte inferior do kit, vocês podem perceber que existe um gabarito de acordo com o comprimento das fresas e a confecção do comprimento dos implantes também, sendo que a gente pode sempre se remeter a essa marcação para nunca errar na hora da perfuração em relação ao comprimento. Bom, depois da fresa lança, que é simplesmente para romper a cortical óssea, e da fresa 2.0, que tecnicamente é a primeira fresa para instalação, para perfuração e comprimento, então é com ela que nós vamos marcar o comprimento do implante que foi planejado para instalação. As outras, elas servem somente para ampliar a perfuração. Então isso vai de acordo com o planejamento do implante que eu for instalar. Se eu for instalar um implante de 3,5, por exemplo, de diâmetro, o ideal é que eu pare de 0,2 a 0,5 milímetros de diâmetro antes da instalação do implante, dependendo da resistência, da densidade óssea aonde eu estou perfurando. Então, a partir do planejamento, eu vou dando sequência nas perfurações, sempre tendo mais ou menos essa regra em mente. Se eu for fazer o implante, instalar um implante de 3,5, por exemplo, eu vou fresar com a fresa de 3.2, 3, 2.9, enfim. Isso vai variar um pouquinho, mas a média é mais ou menos isso, de 0,2 a 0,5 milímetros antes do diâmetro do implante que for instalado. Então aqui eu tenho, dando sequência, depois da fresa 2.0, eu tenho a fresa 2.6, depois eu posso passar a fresa 3.3 para instalar o implante de 3,5. Então o próprio kit, ele já me dá a referência de qual fresa eu vou passar antes da instalação do diâmetro. Então esse 3,5 aqui, que dá para ver no alto aqui da demarcação do implante de 3,5, já estão as fresas correspondentes, ou seja, vai ser a última fresa que eu vou passar, perfurar antes da instalação do implante de 3,5.
Se eu for instalar um implante de 4.3, eu vou fazer a fresagem com 4.1. Se eu for instalar um implante de 5, eu vou fazer a fresagem com uma fresa de 4.8 e assim sucessivamente. Então é muito simples, muito organizado e muito metódico a perfuração dos implantes. Bom, repetindo resumidamente, fresa lança para marcar, para romper a cortical, melhor dizendo. Então a função dela é romper a cortical, diminuir a resistência óssea nesse primeiro momento. Depois disso, passamos à fresa 2.0, que tecnicamente é a primeira fresa que vai marcar em comprimento. Por exemplo, se eu quero instalar um implante de 8,5 de comprimento, eu vou fresar até na marquinha que corresponde a 8,5. Tá? Então é só prestando atenção e fresando de acordo com as referências. E assim sucessivamente vou dando sequência na perfuração, sempre lembrando que a fresa sempre para de 0,2 a meio milímetro antes do comprimento do implante que eu vou instalar. Ok? Bom, tem outros instrumentais dispostos aqui no kit, como por exemplo os indicadores de direção, curtos e longos. Tem as minhas chaves digitais para instalação de cicatrizadores e remoção e instalação de tapa-implantes ou cover screw. Tem os montadores, né, que são os instrumentos específicos para levar o implante na perfuração óssea que eu realizei. Nós temos esse instrumental chamado de profundímetro, que é muito parecido com uma sonda periodontal, que vai ser responsável para irmos verificando a profundidade de fresagem. Ou seja, a gente fresa, vai com o profundímetro, ver se está batendo o comprimento de fresagem que a gente pré-programou. E o torquímetro, que é um instrumento específico para a instalação do implante. A gente conecta ele no montador, né, no monta-implante, para fazer a instalação manual, e ele me dá uma mensuração de torque a partir do momento que eu vou puxando essa haste e obtenho o torque aqui na ponta do torquímetro. Ok? Então esses são os instrumentais específicos para implantodontia, para perfuração e instalação dos implantes. Espero que tenha sido didático. Essa sequência ela pode ser modificada de acordo com a orientação do fabricante de cada empresa, porém é muito pequena a variação, né? Essa regra de ser sempre 0,2 a 0,5 milímetros antes do comprimento do implante é muito importante para a gente não fazer uma sobrefresagem e na hora da instalação do implante a perfuração fica maior do que o diâmetro do implante. O comprimento vai ser de acordo com as marcações que nós temos aqui na fresa. Essas marcações elas são específicas de acordo com o fabricante, mas dá para ver direitinho. E é isso. Espero que tenha esclarecido e que sirva de material de estudo para vocês. Um grande abraço e até o próximo assunto.